As políticas de águas para o estado do Ceará foram debatidas ontem à tarde na Assembleia Legislativa. No encontro foi assegurado que não há risco de colapso de abastecimento. Ainda assim, é preciso usar o recurso hídrico de forma racional. A reunião, que aconteceu no Salão Nobre da Presidência da Assembleia Legislativa, foi aberta com a discussão das demandas do programa Interáguas. O Interáguas é um programa do governo federal que a ANA está à frente, junto com outros órgãos, como o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades, e ele visa disponibilizar recursos para que se façam estudos sobre gestão de recursos hídricos. O financiamento de projetos de fomento à irrigação também entrou em discussão. Da hidrometração dos projetos públicos de irrigação da bacia do Curu, que é uma das bacias que vem mais tensionada nesse processo de seca do estado do Ceará. Os recursos devem ser aplicados em municípios que apresentam problemas mais graves na oferta de águas, identificados no mapeamento feito pela Agência Nacional de Águas, a ANA. O que é feito é um monitoramento dos reservatórios a reservatórios. Só o Ceará tem 144 que são monitorados praticamente dia a dia, para que você tenha as informações da situação desses reservatórios para poder propiciar um uso mais eficiente da água. Além disso, um conhecimento científico a respeito desses reservatórios, porque muitas vezes eles são assoreados, chega muito sedimento, então o reservatório vai perdendo profundidade, portanto ele vai perdendo quantidade de água reservada. Dentre as informações registradas na análise de ambiente da Agência Nacional está a situação dos reservatórios administrados pelo DENOX, unidades que ainda representam garantia de água. Eles estão com 42%. É muito importante que no final da estação de chuva a gente tenha com 50% pelo menos. Ele está um pouco abaixo, mas isso não é tão grave, salvo uma ou outra situação específica. Os reservatórios públicos federais estão sendo administrados corretamente. O que mais preocupa são as pequenas cidades. Essa sim é que realmente não teve recarga suficiente e está com problema de abastecimento, são os pequenos açudes. Apesar dos últimos números apontarem para uma situação de caos na oferta de água em alguns municípios do interior do estado, para o presidente da Agência Nacional de Águas, o Ceará teve ações proativas eficazes em relação à convivência com a seca. Uma seca com essa severidade, não fosse as iniciativas, principalmente no Ceará, que já foram tomadas, sem dúvida nenhuma, se ela tivesse acontecido há 50 anos, ou 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, inclusive, os impactos sobre a população seriam muito maiores. O processo de seca é um fenômeno natural. E o estado do Ceará, ele tem sido dos estados, inclusive, que mais tem evoluído nesse processo. Nos canais, na construção dos seus reservatórios, na interligação dos seus reservatórios, e a preocupação do estado e do governo federal é no sentido de minimizar os impactos de uma seca com essa severidade. O uso racional aparece como uma importante contribuição da população para amenizar o quadro imposto pela estiagem. A COGEC opera esse sistema dos açudes. E o que está ocorrendo é que ele já prevê que até o final do ano, cerca de 36 cidades vão ter dificuldade realmente, vão ter reduções fortes de abastecimento. E já se está tratando, já há algum tempo, de aumentar a disponibilidade hídrica através de poços, mas, como você falou, é absolutamente fundamental o uso racional da água, não só para as cidades críticas, como para todas as demais. Aquelas que não estão críticas pode vir a ser um dia. As pessoas ainda têm hábitos que poderiam ser modificados no sentido de garantir água. Torneira com vazamento, uso da água para escovar o dente, lavagem de rua, lavagem de automóvel. Então existe ainda também um conjunto de medidas que cada cidadão pode tomar no sentido de garantir que todos não sejam prejudicados. O estado do Ceará não terá nenhum município em colapso. Apenas 4 serão tratados a título de carro-pipa. Mais grave que nós teríamos, na verdade, a cidade seria Crateús e Itauá. As duas estão recebendo adutoras de engate rápido. Crateús já pronto, a gente fez a perenização do leito do rio desde o açude Flor do Campo ao Carnaubal, e o Itauá já vai com 92% da obra pronta. Então até o final do mês a gente já deve estar trazendo água do açude Favelas para cá.
para a cidade de Itauá. Esses municípios, na verdade, que a gente vem falando, eles vão sofrer um problema de abastecimento mais próximo do fim do ano. E aí a gente vai estudar dentro desse processo quais são as intervenções que assim o fazem. Ainda durante a discussão, a reutilização da água foi abordada como uma medida viável para amenizar o impacto da falta de chuvas. À medida que você tem a possibilidade de reusar esse esgoto tratado, você diminui a necessidade de aportar ou de retirar dos mananciais naturais a água, por exemplo, para determinadas atividades como irrigação. Então, o reuso nós vislumbramos como uma possibilidade de diminuir a necessidade de retirada desses mananciais, disponibilizando, por exemplo, mais água para o consumo humano.